Mas eu não chego num lugar achando que eu sou que mando e que eu sou que sabe tudo. Eu chego pronta para entregar tudo que eu sei. Só que eu tô sempre aprendendo com todo mundo. Todas as conversas que eu tenho, seja de aconselhamento, seja o que for, eu tô aprendendo com a pessoa. Eu posso não estar perguntando, mas eu tô aprendendo. Pessoal, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Júnia na Lata. Nós continuamos na temporada de discipulado e hoje eu vou ter a honra e o privilégio de fazer algumas perguntas para a Júnia. Então, se você está acompanhando aí, fica ligado. É isso. Estamos aqui, gente, nesse novo formato e a gente vai conversar. Então, chega aqui mais junto da nossa sala de discipulado. Hoje a gente vai falar sobre 3 temas que desafiam a nossa vida como cristão e também, se você não é cristão, eu quero te convidar a ouvir esse podcast que eu tenho certeza que vai te edificar muito. Hoje a gente vai falar sobre orgulho, comparação e rejeição. Então, Júnior, eu queria ouvir de você. Como que a gente pode fazer para identificar o orgulho na nossa vida? Como que no pequeno desafio ali do dia a dia a gente consegue perceber alguns sinais de que a gente está lidando com uma raiz de orgulho? Orgulho nada mais é do que a gente achar que é capaz de resolver as coisas por nós mesmos. Então, é bom a gente... Porque às vezes a gente pensa que só orgulhosa é aquela pessoa que tem nariz empinado. Não. Uma pessoa orgulhosa é uma pessoa que tem muito ego dentro dela e acha que realmente confia demais na capacidade de si própria. Então, toda pessoa que está nesse lugar de ou se considerar boa demais, capaz demais ou inferior demais é uma pessoa orgulhosa. E aí eu já vou entrar aqui, né, falando que o orgulho também se manifesta para inferioridade, porque muitos pensam que orgulho é só na superioridade. Só que quando a gente olha a raiz do que significa ter orgulho, do que significa ser orgulhoso, é quando eu olho para mim e eu falo... Vamos falar de mim mesma. Júnia é capaz, Júnia vai fazer, Júnia é o centro, Júnia é a fonte, Júnia é a raiz, é por causa de Júnia e a partir de Júnia. Daí tudo, entendeu? Então, se eu chego num lugar e aí eu olho todo mundo e falo assim, ai, mas essa pessoa tem mais estudo, essa pessoa fala melhor, essa pessoa é mais capaz, ai, não, porque eu tô olhando, eu tô comparando ela diretamente ligada comigo. Só que quando eu entendo que eu nasci de novo, de um Deus eterno, que eu tenho uma nova vida, tudo se fez novo e eu agora dependo do Espírito Santo, daí eu falo, essa pessoa é mais estudada que eu, ou essa pessoa fala melhor que eu, mas o que eu tenho para fazer, ninguém vai fazer, porque o que Deus me chama a fazer é específico para mim. Então, a pessoa pode até ter uma capacitação melhor do que a minha, mas o que eu faço, em especial, eu vou falar assim, quando nós fazemos algo para Deus, nós não podemos fazer com as nossas próprias capacidades. Nós temos que olhar e pensar, não, eu dependo do Espírito Santo, porque eu nasci dele, eu nasci de Deus, então eu dependo dele para fazer as coisas. E aí, mesmo que a pessoa seja mais apta do que eu, naturalmente falando, eu tenho uma capacitação sobrenatural, que é a capacitação onde eu me escoro e me apoio para fazer as coisas de Deus. Então, o orgulho é eu achar que eu posso fazer qualquer coisa sem a necessidade de Deus. O orgulho olha para si, olha para dentro, olhando a capacidade da Júnia, olhando o ego da Júnia. E aí eu penso que ou eu sou melhor que as outras pessoas, ou eu sou pior que as outras pessoas. Só que na maioria das vezes, quando a pessoa acha que ela é superior, é que na verdade ela é bastante insegura. Então, essa necessidade de se colocar para cima, para colocar os outros para baixo, para ela achar que ela é melhor. Você até falou, né, que o orgulho ele não está só relacionado a se sentir superior, mas também inferior. Então, como que a gente pode correlacionar a comparação e também com esse fato do orgulho também querer colocar, você olhar o outro como uma pessoa inferior? Como que a gente pode identificar no nosso dia a dia que a gente está fazendo isso também com as pessoas? Tá, então essa questão da comparação, diretamente ligado com o que eu falei como base do orgulho, de nós entendermos que nascemos de Deus, então dependemos de Deus para fazer as coisas de Deus. Só guarda essas duas informações aqui. Se eu tenho isso aí já como pré-estabelecido sobre a questão de ego minha, então não é a Júnia que vai fazer, é Deus que vai fazer, porque Deus que me criou, Deus que me chamou, Deus que me capacita. Ok. Aí, comparação. A comparação
na maioria das vezes, ela vem quando eu paro de focar e prestar atenção naquilo que Deus me chama a fazer e paro de investir naquilo que Deus está me chamando, paro de depender dele para fazer aquilo, eu tiro os meus olhos disso, então eu tiro os meus olhos da dependência de Deus e aí eu começo a colocar os meus olhos nas capacidades humanas, não só minhas, mas geral. Então no talento humano. Daí eu tô aqui do seu lado, tá? Então, eu sou chamada a... Vou colocar aqui, tá? Então, eu sou uma pastora, eu vou liderar uma igreja, eu vou acompanhar mulheres e eu vou pregar, ok. Daí eu olho você, Maiara, vamos supor que você é uma líder de adoração, tá? Vamos imaginar. Vamos imaginar, porque infelizmente acho que nem eu nem você nascemos com esse dom, mas a gente fala, a gente tem o dom da fala, então tá bom. Mas você aqui. E aí eu tô aqui, só que a Maiara com uma voz angelical aqui, quando ela canta, cara, as pessoas começam a chorar, e elas têm encontro com Deus, e elas são libertas sem a Maiara nem orar. E ela, e eu falo, caraca, Maiara. Eu queria tanto cantar que nem a Maiara, sabe? Ai, nossa, olha o que acontece. Nossa, porque quando a Maiara canta, as coisas acontecem. Porque quando a Maiara abre a voz... Pô, ela nem tá orando. Eu tô tentando ali orar pelas pessoas e as pessoas não são libertas, mas quando ela abre a boca só pra cantar, tudo acontece. Aí eu tiro o meu olho da minha dependência de fazer o meu trabalho pastoral e eu começo a olhar pro seu talento específico, que é lindo, de cantora. Nossa! E aí eu começo a pensar, putz, cara, nossa, seria muito legal. Aí eu começo a me comparar. Porque eu não nasci com uma voz angelical como essa. Eu não nasci com esse dom, eu não nasci com isso. Putz, mas o dom da Maiara então é mais legal. Putz, daí eu começo, aí começa aí, né? Porque a Maiara não só quando ela canta, quando ela chega no lugar ela é mais doce que eu. Nossa, putz, a Maiara tem mais paciência que eu, né? Eu tenho muita falta de paciência, a Maiara é mais paciente que eu. Nossa, mas a Maiara isso, a Maiara aquilo outro. Daí, cara, até quando eu vejo, eu já tô sendo consumida pelas suas lindas capacidades. E eu tô acabando com aquilo que Deus colocou em mim de dom. Porque você tem características incríveis, maravilhosas, lindas. Só que Deus te deu essas características. Ele não me deu. E no momento que eu começo a elevar os seus talentos, eu diminuo a minha dependência em Deus. Eu diminuo a convicção do meu chamado, sabe? Eu diminuo a unicidade da expressão daquilo que Deus me chama a fazer. Através de Júnia. Ninguém vai poder expressar Deus, o reino de Deus, as coisas de Deus do jeito que eu expresso. Porque só eu tenho essa digital. Só eu fui desenhada desse jeito. Então ninguém vai poder expressar do meu jeito. Assim como ninguém vai poder expressar do seu jeito. E isso é muito lindo. É por isso que fomos feito corpo. E aí você sendo uma mão, eu sendo um cotovelo, o outro sendo um ombro, cada um tem a sua expressão. Então, quando eu tenho essa convicção da minha identidade em Deus, de quem Ele é, do que Ele me chama a fazer e da dependência que eu preciso no Espírito para poder cumprir isso, eu paro de gastar tempo olhando para o seu talento. Eu olho o seu talento e falo, cara, glória a Deus, que animal que a Maiara é assim. E que bom que eu tenho outras características. Eu vou te apoiar, te impulsionar, vou acreditar em você, celebrar você, mas eu não vou gastar meu tempo, consumir meu tempo pensando em quantas outras coisas você é melhor do que eu. Eu vou simplesmente olhar e falar, eu fui chamado para algo. E a Maiara foi chamada para outro algo. Juntos estamos no mesmo propósito, então eu não posso comparar. Essa comparação, ela vem quando eu tiro os olhos daquilo que Deus está fazendo. Quando eu paro de depender, na minha vida, né? Quando eu paro de depender no poder de Deus para as coisas que eu tenho que cumprir para Ele. E aí eu me comparo com a capacidade e o talento de outra pessoa. Muito bom isso que você falou. Eu lembrei de um dia, que você me acompanha já tem um tempo, que eu falei, eu tô lidando com uma questão meio feia da minha vida. E eu falei assim, eu tô lidando com a falsa humildade. E aquilo tava tão latente em mim, eu comecei a chorar, assim, sabe quando a lágrima cai que você nem vê, né? E eu comecei a correlacionar todas essas raízes de falsa humildade, de orgulho, coisas que estavam tão na minha identidade como pessoa que eu não estava conseguindo olhar para Jesus e ver o meu maior exemplo. Então, eu lembro que eu ia para Mateus 11:29 e fala, tomai sobre si o meu jugo, que é leve, mas também aprendei de mim, que é manso e humilde. E quando eu olhava para minha vida, eu falava, poxa, eu sou uma pessoa que
eu sou o quê? Dócil, eu tô com as pessoas, eu falo baixo, eu tenho paciência. Por que eu não sou mansa e não sou humilde? E eu sei que é algo que vem da parte de Deus, que é uma coisa do caráter de Jesus que eu quero imprimir em mim, que eu quero copiar de Jesus, porque isso daqui já é um convite de Jesus para nós, né? Então aprendei de mim. E aí Deus começou a falar muito comigo, me levou para um lugar profundo de você tem uma falsa humildade. Você tem que tratar a sua raiz de orgulho, da sua identidade em mim. E aí quando eu comecei a buscar no Senhor, de fato, o que era essa... Por que eu estava agindo e me comportando daquele jeito? Por que eu pensava daquele jeito e agia daquele jeito? O que eu fazia? Eu me colocava meio que nas margens, sabe? Então, quando eu via alguém meio rejeitadinho, meio amuadinho, meio desconectado, eu logo me juntava. Porque na minha cabeça eu pensava assim, talvez eu possa ajudar essa pessoa, achando que de repente eu era algum tipo de salvador da pátria, né? Salvadora da pátria. Quando, na verdade, eu tava procurando alguém para me conectar com a ferida dessa pessoa. E até meio feio, né? Ficar lambendo ferida ali. Mas, na verdade, é o que acontece. Quando você quer se conectar com a pessoa pela dor da pessoa, você não se conecta com ela pelo propósito. Mas você se conecta por aquilo que é uma dor em você. E aí, é nesse lugar onde você sempre fala assim, é onde tá expelindo pus, é onde a ferida tá muito aberta. Então, eu comecei a perceber que eu tinha muito desses padrões na minha vida, de procurar pessoas que tinham feridas de rejeições muito parecidas com a minha, ou que se sentia nesse lugar inferior. E eu pensava, poxa, orgulho talvez seja querer me sentir superior. E eu nunca me senti assim. Uhum. Então, na minha cabeça, Jesus foi quebrando tudo que eu pensava sobre orgulho, porque eu me sentia inferior. Então eu falava, bom, orgulho eu nunca vou ter que lidar. Eu falo manso, eu sou humilde, mas na verdade a raiz veio de uma rejeição profunda mesmo. Então, quando Deus ele começou a me levar para esse lugar da minha identidade, a mansidão e a humildade, ela tá ali no topo das características daquilo que são os atributos de Jesus. Então a humildade e o orgulho, eles caminham muito perto. Né? E como que você enxerga, assim, quais são as ferramentas que a gente pode ter hoje para diminuir essas vozes do nosso ego, de achar que a gente é bom demais ou inferior demais e caminhar nesse lugar da revelação da nossa identidade que vem dessa imitação, né? Desse convite de Jesus para nós? Na sua fala, você falou uma coisa super importante. Que eu vou traduzir de uma outra forma, mas quando você fala sobre eu faço as coisas certas, então eu não tenho orgulho. Mas existem dois tipos de justiça. Justiça diante dos homens, que é isso que você está falando. Então eu posso ser uma pessoa que anda justo diante dos homens. Eu trato a todos bem, eu sou humilde, eu sou correta, eu sou mansa no meu falar, no meu agir. Eu tenho toda essa característica justa diante dos homens. E muitas vezes nós nos escoramos nisso. Sim. E isso é o espírito religioso. É quando eu tento cumprir com toda a lei para trazer justiça diante dos homens. Só que Deus fala assim, olha, se você não cumpre um pedacinho da lei, você já está aí, já está em pecado, você já se encontra injusto e não tem o que fazer. Então, se você não cumpre com tudo, você não consegue achar a justiça perante Deus. Então, a justiça diante dos homens é uma coisa, agora a justiça diante de Deus é outra. E o orgulho é nós esquecermos do fato que precisamos ser justificados por Deus e somente por Deus poderemos andar justos diante dele. E essa justificação, aí é que é a real humildade, quando a gente é humilhado porque a gente sabe que a gente não é capaz. Quando eu estou tentando andar justo diante dos homens, eu estou fazendo tudo certo, tudo correto. Tudo de acordo com a lei. Exteriormente, tá tudo. Só que lá dentro, a raiz é errada. A motivação é errada. E aí eu então tenho que sair disso e falar, Senhor, sim, eu vou caminhar justo diante do Senhor. Justo diante de homens. Mas eu quero estar justo diante de Deus. E isso somente pela cruz. Então, eu tenho que voltar para esse lugar de que é só pela obra da cruz. É só Jesus que me faz caminhar justo diante de Deus. E aí eu tiro toda do meu pensamento de que eu sou capaz de ser de fato mansa o tempo todo. De que eu sou de fato capaz de ser doce ou
correta, ética o tempo todo. Primeiro que ninguém vai conseguir fazer 100% do tempo, né? Sempre tem alguém que cai em alguma coisinha. Mas mesmo no exterior você pode até conseguir, só que internamente não é. Aí eu falo, não, é só pela obra da cruz. Então o orgulho é eu entender que eu preciso caminhar justa diante de Deus. E isso vem pela cruz, vem pelo sacrifício de Jesus. E aí é uma humilhação do meu ego, que o meu ego não é capaz de fazer isso. O que o meu ego tem que fazer é receber de graça. Aí para as pessoas, vamos colocar assim nesse lugar de que gostam de fazer muito, é muito difícil. Você fala, como assim eu toda zoada na minha vida, com tantos erros, tantas falhas, tantos pecados, eu vou receber de graça. Isso que ele fez na cruz. É um pensamento muito de meritocracia, né? É um pensamento super humanista também, né? Tudo no homem. Toda a nossa capacidade é no homem. E isso está errado. E aí, então, eu vou fazer para conseguir, para então merecer. Eu vou cumprir com a lei para então chegar em toda a lei e ser justo. Sim, mas não. Um pensamento bem fariseu. Bem fariseu. E aí, eu tenho que entender, não. Eu vou cumprir com as coisas, mas a partir desse lugar de eu realmente não consigo, então eu dependo de Deus. Então eu tenho que receber a obra da cruz de graça, crer em Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador no meu coração, confessar com a minha boca e a partir disso então receber o Espírito Santo, o Espírito da adoção que trabalha em mim todas as coisas, opera em mim todo esse processo aí da dependência e da convicção do que eu sou chamada então a fazer. E aí nisso, por causa da obra da cruz e porque eu realmente não mereço, eu respondo em obediência. Eu respondo numa vida de acordo, mas porque ele me move também. A obediência me leva para dentro do coração de Deus, mas o coração de Deus me leva para obedecer. Então é aquele ciclo saudável. Que é a verdadeira graça de Deus, né? Receber de graça, mas não de graça para você não fazer nada com ela, né? Porque a graça, ela é extremamente impulsionadora, ela é capacitadora, ela te move. A graça, eu sempre falo, a graça, então a cruz, ela veio de graça, a obra da cruz e a redenção, ela vem de graça pra gente, mas ela não foi de graça. Ela custou tudo para Cristo e para o Pai e para o Espírito, mas a gente recebe de graça. Só que quando a gente recebe algo de graça, a gente continua lembrando que aquilo custou algo para alguém. Então tá bom, vamos pensar, né, dia a dia. Você chega num lugar e recebe uma amostra grátis. Você não pagou o preço por aquela amostra, mas a empresa que fez, que colocou o negócio lá dentro, que empacotou e te deu, custou algo para a empresa. Então pensa ali naquela amostrinha grátis, o negócio ali dentro é o Espírito Santo, o pacote é Jesus Cristo, que vieram e foram entregues a você. Gente, pensa que, e aí a gente consegue usufruir daquilo que foi nos entregue de graça no nosso dia a dia, só que a gente não pagou o preço. Então a graça é muito cara, pra gente ela é de graça, mas aí, como esse favor imerecido, nós nos movemos, somos compelidos a amá-lo em obediência, somos compelidos a amá-lo como uma resposta de acordo com aquilo que ele fez por nós. E aí isso aniquila toda a comparação, porque quando você tem revelação do seu estado podre, da sua depravação mesmo, aí você fala, eu não sou... mas olhar pra mim nesse sentido, né? Nesse sentido de, tipo, uau, essa é a minha realidade. Então eu não sou nem melhor nem pior do que ninguém. Estávamos todos igualmente mortos em delitos e pecado, e aí a gente simplesmente merece, depende da mesma graça que a gente não merece. E a gente vai nessa direção, dependendo de Deus e valorizando um ao outro, sem se comparar um com o outro. Continuando nesse nosso processo de santificação, que é até o dia que a gente bater literalmente as botas. Mas me fala uma coisa, quando você já pegou alguma pessoa para aconselhar com uma ferida muito profunda de rejeição e ela não conseguia identificar? Várias. Eu não vou lembrar de alguém aqui especificamente, que bom, né? Mas com certeza. É aquela pessoa que você tem que, assim, bater, porque a ferida da rejeição, ela causa ou na pessoa um vitimismo absurdo, que aí a gente já sabe, é facilmente identificável, ou um senso de sobrevivência aqui, ó. Então a pessoa foi tão rejeitada que ela tá o tempo todo vencendo, tá o tempo todo superando. Você fala, calma, eu sei, você precisa disso sim, só que não é a sua justificação.
é a justificação de Deus. E aí você identificar isso e acessar isso em Deus. E aí você tem que levar a pessoa para ela entender, tipo, baixar as guardas um pouco. Porque a pessoa que tem essa coisa da sobrevivência muito lá em cima é uma pessoa que dificilmente baixa as guardas. Que dificilmente... tá de boa. Vou dar um exemplo não tão, assim, de um case, mas... Aquela pessoa que você tá do lado e é uma pessoa que simplesmente você tem uma paz, sabe? Assim, que você fala, nossa, é fácil de estar com essa pessoa. Você deita aqui no sofá, tá tranquilo. É uma pessoa que tem muita convicção de quem é. Muita convicção de que é amada. Então ela não teve rejeição. Agora, quem tem rejeição é uma pessoa que tá o tempo todo armada. E tensa, né? Tensa. Tá, tipo, tá o tempo todo preparada para algo. E aí essa pessoa não descansa. E por ela não descansar, você sente a tensão no ar. Você sente aquela tensão. E aí você fala, tipo assim, vamos ver qual o caminho que a gente vai tomar aqui para que você venha tirar essas armas o tempo todo, venha baixar a sua guarda, para você se sentir, tipo, realmente segura no colo do pai e falar, cara, tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem, eu posso descansar aqui, eu posso ficar mais tranquila, porque eu não preciso estar pronta para combater algo nesse momento. Nesse momento, eu tô num lugar seguro, que eu posso estar em paz, sabe? E essa questão do orgulho, da rejeição e a comparação, você identifica muito nesses hábitos, assim, e nesse funcionamento. E aquela pessoa que tá sempre assim, olhando pra não, mas você precisa de alguma coisa? Não, calma, tá tudo bem. Estamos tudo aqui. É um momento que tem aquele momento de ok, vamos realizar, vamos fazer. Tem outros momentos que a gente tá só sentado e tá todo mundo só, sei lá, compartilhando. É um tempo de mesa, como gostam de falar, tempo de comunhão, sabe? E acho que essa é um jeito fácil de identificar. E quais seriam alguns passos práticos que a gente pode ter quando a gente já identificou o problema, a gente já sabe o que precisa tratar, mas às vezes as feridas elas são tão profundas, é tanto num lugar de eu vou levar um certo tempo para mudar o meu modus operandi, a maneira como eu me comporto, a maneira como eu tô com as pessoas. Quais são alguns passos práticos que você enxerga que pode ser uma ferramenta positiva durante esse processo? Então a pessoa já identificando. Já identificou, já olhou para si? Tá. Começa com a palavra. Então eu acho que a gente precisa pegar as realidades e as verdades bíblicas, algumas passagens bíblicas e orar aquilo sobre a gente. E as pessoas podem até achar que isso não é tão impactante ou poderoso assim, mas a palavra, a verdade declarada sobre nós, ela é capaz de nos lavar, nos limpar e estabelecer uma nova realidade. Então começa com lendo a Bíblia, crendo na palavra de Deus e declarando a palavra de Deus sobre nós para que venha construir essa nova realidade. Então, se você é uma pessoa que está lidando com orgulho nesse lugar de inferioridade, você precisa saber que você foi feito de forma terrivelmente assombrosa, como diz a palavra. Então, assim, se você foi feito de uma forma terrivelmente assombrosa, é assustadora a forma única e perfeita que Deus te criou. E aí você entende, cara, não há ninguém como eu. Porque o meu Deus me fez de uma forma tão linda, tão única. E Ele me fez para ser o objeto direto do seu amor. Eu preciso experimentar esse amor de Deus. E quando a gente está lidando com essa questão da soberba, e aí a gente já olha, né, que a soberba ela precede a queda. Então a gente achar que a gente é melhor vai colocar a gente num lugar de queda, porque aí a pessoa da soberba ela também está sempre ali também tá lutando o tempo todo, mas num lugar de tipo assim, eu consigo. Quando a gente tá falando eu consigo, você tá sempre tentando pôr por cima. E aí, cara, você vai cair também feio. Vai cair feio. Então, quando eu tô num lugar, por exemplo, tudo bem, eu sei que eu tenho às vezes mais tempo de caminhada de ministério que algumas pessoas, ou com Deus, ou que eu cresci mais espiritualmente, assim, tô com uma maturidade espiritual maior do que certas pessoas, mas eu não chego num lugar achando que eu sou que mando e que eu sou que sabe tudo. Eu chego pronta para entregar tudo que eu sei. Só que eu tô sempre aprendendo com todo mundo. Todas as conversas que eu tenho, seja de aconselhamento, seja o que for, eu tô aprendendo com a pessoa. Eu posso não estar perguntando, mas eu tô aprendendo. Porque eu sei que eu sempre posso aprender com as pessoas. Com qualquer pessoa que eu tô aqui entrando em contato, tem algo para eu aprender.
Eu aprendo do jeito que ela fala, eu aprendo do jeito que ela se porta, eu aprendo do jeito que ela está mostrando a Bíblia, eu aprendo a perspectiva, porque assim, eu olho para um assunto, eu sempre tenho uma perspectiva, eu tenho uma ideia, eu tenho as passagens que me vêm da Bíblia acerca daquilo, e aí quando eu converso com outra pessoa, eu falo, nossa, tem um outro olhar que eu não tinha tido, tipo assim, porque a minha realidade de vida não me puxa às vezes para esse olhar, mas a realidade dessa outra pessoa puxa esse olhar, que eu não precisei talvez, que Deus ele customiza a verdade dele, ele vai aplicando, mas ela é customizada à nossa realidade ali. E quando a gente aprende com outras pessoas, a gente não tem só o customizado, porque ele é um Deus muito pessoal, mas a gente tem o Deus global, o Deus que é multifacetado, com as experiências de vida de cada pessoa, com a ferida de cada pessoa, que a palavra é necessária e ela é atual e ativa e específica para cada realidade de cada pessoa. Então a gente pode aprender. E aí a gente vai se colocando nesse lugar de ir aprendendo com cada pessoa. Mas para não entrar no lugar de comparação, a gente volta para aquilo que a gente estava falando no início. É entender como que Deus me criou. É entender as características que ele me deu e abraçar isso, sabe? Abraçar de uma forma de, tipo assim, eu quero gostar de mim. Eu não quero só amar, que é uma coisa meio diferente. Eu não quero só amar a Deus, eu não quero só amar ao próximo, eu não quero só amar a mim mesmo, eu quero apreciar. Eu amo a Deus, mas eu aprecio a presença de Deus. Eu gosto da presença de Deus. Ele é não só o meu Senhor, ele também é o meu amigo. Ele também é o meu amado. É para quem eu quero ir sempre. Eu amo as pessoas porque eu tenho que amar. Não é nem uma escolha, eu tenho que amar. Mas eu quero também gostar das pessoas. Como é que eu gosto das pessoas? Quando eu olho para as pessoas com um olhar profético. E esse olhar profético também acaba com a comparação, porque eu estou vendo pelos olhos de Deus. Então eu quero apreciar a pessoa, eu quero apreciar a companhia da pessoa. Eu não quero só olhar para as mulheres que eu acompanho, as líderes aqui da casa, e amá-las porque estamos construindo juntas, mas eu quero gostar de estar. E aí também eu quero olhar para mim e eu não quero só me amar porque Deus me criou de forma assombrosa. Eu quero gostar da Júnia, eu quero gostar de passar tempo com a Júnia, sabe? Tipo assim, a Júnia sozinha, eu tô bem. A Júnia com Deus, eu tô bem. Eu aprecio as obras de Deus, as obras da mão de Deus. Seja aquilo que ele criou aqui na terra, seja as pessoas que ele fez, seja a mim mesmo. Eu acho que é tão bom quando a gente não apenas obedece, não apenas tem ali o amor porque ele é um mandamento, mas quando a gente consegue, pelo poder do Espírito Santo, trabalhando a partir dessa escolha, ele trabalha e a gente aprecia, a gente gosta, a gente se satisfaz. Às vezes, no início da nossa caminhada com Deus, a gente está ali obedecendo. Não necessariamente eu adoro o que eu estou fazendo aqui, não é que eu goste tanto, mas eu estou obedecendo, eu amo a Deus. Só que conforme a gente se aplica em oração para aquilo, conforme a gente passa tempo com Deus e se aplica nas nossas disciplinas para dentro daquilo, a gente desenvolve um apreço. Então, hoje, eu não só amo o ministério, mas eu gosto, eu aprecio o ministério. Tem gente que fala, ministério é difícil. Não, o ministério não é difícil. Tem as coisas difíceis? Tem, mas eu gosto, sabe? Então, é esse lugar de trabalhar com Deus na obediência, então na justiça diante dos homens, no obedecer aquilo que os preceitos dele falam, mas essa obediência, ela me leva para dentro do coração de Deus, ela me direciona até a cruz, e aí eu encontro na cruz e no tempo com Deus o apreço também. Eu lembro que uma vez eu falava com uma pessoa, ela estava no processo de se converter ali, ela ainda não estava convertida, mas ela falou assim, mas eu vou ter que deixar de fumar maconha, eu vou ter que deixar de ir para festa, e eu falava assim para ela, ela falou assim, eu gosto muito disso, eu falava, fica tranquila, isso não é o ponto agora, isso não é o alvo agora. Deus te ama e você está descobrindo Deus. Só dá um passo para dentro disso, porque o Espírito Santo é tão irresistível. E o poder de Deus é tão irresistível que nos leva para dentro do coração dele e aí nós somos posicionados dentro da vontade dele. E antes a gente olhava a vontade dele como algo tão distante e agora a gente olha e fala assim, peraí, o que é a vontade de Deus? O que é a minha vontade? Eu já estou há tanto tempo no coração de Deus que a vontade dele se tornou de fato a minha vontade. E aí nisso, então o orgulho foi embora. A comparação foi embora. A inferioridade, a superioridade foram embora. Porque eu estou tão dentro do coração de Deus, estou tão alinhado, que o outro é um motivo de celebração para mim.
Porque eu entendo como Deus está olhando o outro, eu entendo os talentos que Deus colocou no outro, eu entendo o chamado que Deus colocou para o outro, e eu entendo que Ele colocou para mim. E eu amo que eu sou desse jeito, sabe? E aí quando eu vou até me comparar com o meu marido agora, de uma forma saudável a comparação, mas eu falo assim, cara, que casal, eu acho que a gente é um casal muito legal. Porque o meu marido, ele é mais japonês, homem, então ele é um pouco mais pragmático, mais, talvez até, entre aspas, né, assim, duro no sentido de as coisas um pouquinho mais do jeito que tem que ser, mais alinhadas e mais estruturado, um homem, assim, obcecado pela visão de Deus. Ele tem tudo isso, e aí quando vem aqui, cara, uma Júnia, mulher, carioca, quente, expansiva, poxa, olha que legal essa combinação dos dois, sabe? E eu vejo que isso até para nossa igreja traz um lugar muito saudável, porque tem um homem que é super estável, super seguro. Então, assim, tem muita segurança, assim, quando você olha para a figura do meu marido, eu vejo em casa e eu vejo da nossa igreja. E aí vem do outro lado uma pessoa, uma pastora que é uma pastora tão quente, tão de pessoas, tão expansiva, tão cheia de braço, tão com palavras às vezes não tão formais, mas isso traz um equilíbrio, traz uma proximidade de uma estabilidade aqui nessa comunicação, mas uma proximidade relacional. Então eu não vou me comparar para tentar ser com meu marido, senão eu vou sair do modus operandi que Deus me deu. E ele também, se ele tentar força que nem eu, não vai funcionar, não dá certo, vai ser esquisito demais. E aí isso tipo, é a mesma coisa comigo e com você e com todos os líderes da nossa casa. Eu amo que a nossa casa Zion, você vê assim, diversas caras assim, para os pastores. Tem pastor que é mais formalzão, tem pastor que é, vou trazer assim, a minha prima Jaque, né, nordestina, que é daquele jeito dela. Você fala, cara, que legal, que ninguém tem que ser igual ao outro, mas que a gente encontra força nessas diferenças que a gente tem. Sei que eu falei um monte, mas eu espero que tenha trazido aí algumas... Eu lembro que uma ferramenta que... E aí, ouvindo você contar a sua história, né? Uma ferramenta que vocês tinham me dado na época para lidar com isso, né? Com essa falsa humildade, com orgulho, né? Com esse sentimento de rejeição. Que você, Mayara, você tem que começar a amar a sua história. E não amar a história não quer dizer que você... vou esquecer dos erros do meu passado. Não. Os erros do meu passado fizeram eu chegar até aqui. Eu pequei, eu me arrependi, mas existe redenção e existe a justificação de Deus para eu poder acessar e ouvir a voz de Deus ao invés de ouvir a voz da minha alma, das minhas próprias necessidades, né? Então, eu acho que depois disso eu comecei a usar muito isso com as meninas que eu acompanho agora, de maneira mais intencional também. Eu sempre falo, gente, vai escrever a sua história, porque é importante você saber de onde você veio, de onde Deus tirou, o que Deus está construindo com você. Então, e entender as nossas diferenças e como que isso se complementa com o propósito de Deus, né? Como que tantas coisas diferentes se complementam. E a sua história, Mai, por exemplo, ela vai te colocar num lugar que, assim, antes você procurava essa ferida para trazer essa identificação talvez não tão saudável. Só que hoje, com a sua história, os detalhes da sua história, você consegue trazer uma identificação para as pessoas e elas olham em você. Se a Mayara superou isso que eu tô passando, eu posso superar também. Se a Mayara passou por isso, eu posso. Então, coisas que eu não passei, você passou, e coisas que você não passou, eu passei, trazem também no corpo essa identificação. E por mais que eu não seja uma devota ou protetora do lugar de fala, porque eu acho que isso não é bíblico, mas existe um lugar para isso. Que não é que eu só tenho lugar de fala se eu passei e vivi por aquilo. Porque em Cristo nós temos isso. Mas não necessariamente todas as circunstâncias que nós vivemos hoje, Jesus passou. Mas a rejeição... Ele teve uma certa rejeição. Bom, ele teve rejeição ali dos fariseus e tal, todo mundo estava rejeitando ele. Mas ele passou os princípios que hoje nós lidamos, todos estes, Jesus passou, lidou e venceu. A circunstância, não necessariamente. Então, voltando para essa questão do lugar de fala. Jesus não passou por todas as circunstâncias, então não é que ele precise disso para ter um lugar de fala. Ele tem um lugar de fala porque ele tem a compaixão celestial, a compaixão divina dentro dele. E isso faz ele ser apto a falar com todos. Só que quando a gente está aqui em terra, vivendo essa realidade, eu olho e falo, poxa, mas tem uma pessoa que passou exatamente por essa circunstância e ela carrega esse Deus compassivo dentro dela. Eu queria conversar com ela.
para entender como é que, literalmente, ela lidou com aquilo. Porque eu posso trazer, a partir da compaixão divina, a partir da sabedoria divina e humana, a partir de experiências, algo para alguém. Mas quando eu vivi aquilo, tem um outro lugar, sabe? E às vezes algumas meninas eu direciono, eu falo, olha, eu vou te acompanhar e tal, não sei o quê. Mas se você quiser falar mais fundo, eu sei que tal pastora viveu exatamente isso. Você não quer conversar com ela também? Porque eu acho que isso vai te ajudar. Você vai sentir que você não precisa explicar o que você passou, ela sabe exatamente a sua dor. Então, isso também é interessante quando a gente olha para amar a nossa história, é que a nossa história tem um papel dentro da história de Deus que traz às vezes até um lugar de mais tranquilidade para a pessoa que está lidando, porque ela fala, ela sabe, eu não tenho que explicar. Porque às vezes a pessoa vem para mim e eu falo, eu imagino, mas eu não sei. Agora, quando eu falo assim, eu sei, a pessoa olha e fala, obrigada. Às vezes isso já cura. Muito bom. Então a gente precisa abraçar e amar a nossa história. É verdade. Então, Ju, para finalizar, eu queria que você deixasse aqui 3 versículos bíblicos que você acha que vai ser uma ferramenta especial para lidar com essas 3 situações. Tá. Ó, separei 3 aqui, que eu acredito que vão te ajudar. Então, o primeiro tá lá em Tiago 4:6. Você já anota, pode abrir aí a tua Bíblia, você vai grifar, porque fala o seguinte: mas ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, quando nós temos essa atitude soberba de que somos capazes, atitude orgulhosa, o Senhor vai nos resistir, Ele não consegue nos capacitar. Porém, quando nós nos humilhamos debaixo da sua poderosa mão, chegamos na presença dEle dessa forma humilde, Ele anseia em nos capacitar para cumprirmos tudo que somos chamados a cumprir aqui em terra. Então o Senhor, Ele dá graça àqueles que escolhem se humilhar em sua presença. E eu ouvi uma coisa muito importante esses dias, de que não é que os humilhados são exaltados, mas aqueles que escolhem se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, aqueles que tomam a decisão de se posicionar nesse lugar, para que essa mão venha então exaltá-los e colocá-los nos lugares que Deus chama, mas precisamos escolher entrar nesse lugar com Deus. E aí nesse processo de lidar com o nosso orgulho, a gente tem que entender, eu então me humilho para que o Senhor venha me exaltar, não para minha própria vanglória, mas para que Ele venha ser conhecido e exaltado, porque quando eu sou posicionada, o nome dele é exaltado, o nome dele é declarado. Outra passagem que eu quero deixar é Romanos 8, versículos 15 e 16. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Então não somos mais escravos, nós somos adotados por Deus, e a partir dessa adoção temos a autoridade no nome de Jesus Cristo. A partir dessa adoção temos então a identidade de Deus sobre nós. A partir dessa adoção nós temos o nome do Senhor sobre nós, que nos capacita e nos faz clamarmos Abba, Pai. Inclusive eu quero citar a palavra também quando fala, sabe, vocês tendo sido libertos, tendo sido empoderados pelo Espírito Santo, vão realmente voltar a viver de acordo com as suas próprias obras. Vocês vão voltar para aquilo do que vocês tinham sido libertos? Não, Deus não nos deu um espírito de escravidão, Ele já nos libertou. Então não nos escravizemos novamente, voltando à lei, mas nos coloquemos debaixo da poderosa mão de Deus, sendo guiados pelo seu Santo Espírito, enviados pelo seu Santo Espírito e capacitados pelo seu Santo Espírito, dependendo do seu Santo Espírito. Não mais das nossas próprias forças, justiça diante de homens, mas a justiça diante de Deus, que é somente pelo Santo Espírito. E o último versículo que eu quero deixar para vocês é Efésios 2:10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, Deus já desde antes da criação do mundo, Ele já te predestinou para essas boas obras, Ele já sonhou com você, Ele já te desenhou. E Ele nos criou a partir pensa só comigo, você nasceu de novo desse Deus perfeito. E Ele te criou, e Ele te gerou
nós somos criados em Cristo Jesus, mas não somente para sermos, mas para fazermos as boas obras que Ele já havia predestinado em nós, para Ele, desde antes da criação do mundo, para que pudéssemos caminhar nelas. Então eu oro agora para que o Senhor venha, a partir do seu poderoso Espírito Santo, tocar na tua vida, que Ele venha expor em primeiro lugar todo o orgulho que possa haver dentro de mim, dentro de você, dentro de cada um de nós, para que isso sendo exposto, Ele venha arrancar isso e venha colocar então a dependência em seu Santo Espírito dentro de nós, para que nós vivamos todos os dias dependendo daquele que nos criou e nunca dependendo das nossas próprias forças para andarmos justos diante dele, porque somente poderemos andar justos diante dele se tivermos a obra da cruz em nós, nos capacitando e trazendo então essa justificação celestial para que caminhemos dessa forma diante dele. Então é isso que eu queria deixar para vocês hoje, gente. Espero que esse episódio tenha te abençoado. Muito obrigada, foi muito especial. Eu aprendo muito com você e essa temporada está sendo incrível. Então você não pode perder nenhum episódio. E compartilha, né, os seus testemunhos, viu, gente? Ju, você pode orar para a gente encerrar, então? Tá bom, que Deus te abençoe, assim como eu orei, que você venha ser alcançado pelo Espírito Santo, que Ele venha fazer toda essa obra aqui que eu já orei para você, mas eu peço que o Espírito Santo também venha selar tudo que Ele falou para você durante esse episódio. Eu sinto que Deus falou bastante coisa e o inimigo ele vai tentar roubar, mas eu oro agora para que venha ser selado no Santo Espírito de Deus, pelo sangue de Jesus, e que você não perca nada do que Ele falou. Deus te abençoe, em nome de Jesus, e até o próximo episódio.